vamos para o segundo chakra. Então, nós vimos aqui embaixo, chakra da base na cor vermelha, faz a conexão com o planeta. Daí nós vemos também vemos também o chakra sexual. Aonde que fica? Ele fica, gente, entre o umbigo e o osso púbico. Aquela região do baixo ventre, entre o umbigo e o osso púbico, é o chakra sexual. Geralmente é onde as gorduras localizadas, elas gostam de se formar em primeiro momento. Essa região entre o umbigo e o osso púbico, né? Então, ele está tanto a sua parte na frente e atrás ele pega aquele osso, o sacro, aquele osso achatadinho ali na parte de trás, né? E o que ele fala? Ele fala de prazer, né? Porque assim, depois que eu consigo ter uma comida, uma vida digna, ter comida, ter um trabalho, eu posso pensar num prazer, digamos assim. Primeiro, eu estou tão focado nisso. Então, esse é o chakra sexual. Mas uma coisa importante a gente ver aqui, que apesar dele ser o chakra sexual e estar relacionado com o sexo mesmo, e tem a ver, mas ele não fala só de sexo. Ele fala, na verdade, seria uma definição do chakra sexual, seria assim, a capacidade que o ser humano tem de desfrutar do prazer que os 5 sentidos oferecem a gente estando aqui no corpo físico. Então, seria o prazer da visão, de ver o belo, uma imagem bonita, o prazer de um aroma agradável, o prazer de degustar algo muito agradável, gostoso, né? O prazer de ouvir coisas agradáveis, assim como o prazer sensorial do sexo, do tato, né? Então, na verdade, ele não fala só do sexo, ele fala do prazer em geral que está no corpo físico, a gente pode desfrutar. Porém, como o sexo, o orgasmo é de todos os prazeres sensoriais, é o mais forte, ele acaba focando na questão sexual, mas ele está além, é o desfrutar em geral de todos os prazeres que estar no corpo físico pode proporcionar para a gente. Então, esse chakra sexual, né, ele acessa no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental todas as memórias, crenças conscientes e inconscientes relacionados ao prazer, relacionados ao sensorial em geral. Como o sexo é o mais intenso, é nesse chakra que ficam os traumas, os abusos, os choques relacionados ao sexo. É nesse chakra que também vai ficar concentrado, que ele acessa as áreas do corpo mental, emocional, de como que nós lidamos com o sexo e os relacionamentos, né? Se a gente consegue ter afetividade junto com o sexo, como que a gente lida com a energia do amor e do sexo. Então, esse chakra ele traz, né, essa conotação relacionada ao sexo em geral. Então, se a energia flui por ele sem grandes bloqueios, né, a pessoa ela tá aberta para desfrutar do prazer sexual, ela está aberta para ter intimidade sexual e desfrutar disso, sente-se à vontade com a sua vida sexual, com as sensações sexuais, com seus desejos, e ela consegue se expressar sexualmente de maneira satisfatória, né? Então, a pessoa consegue desfrutar dos prazeres sexuais e, consequentemente, dos outros prazeres também. Só que, às vezes, em função das nossas experiências passadas com relação ao sexo, ele pode estar trazendo alguns choques, traumas, algumas culpas, experiências relacionadas com o prazer, que pode interferir, que pode impedir
que a energia bloqueia e a energia não passa tanto, né, por esse chakra. Então, a pessoa vai tender a reprimir a energia sexual. Vai ter um fraco impulso sexual, pode ter uma tendência a evitar o sexo, negar a importância do sexo, negar o prazer que o sexo pode proporcionar. Ela pode ter dificuldade, às vezes, da intimidade física, né, da proximidade, muito medo, insegurança, dificuldade para relaxar e conseguir ter prazer, que daí está bloqueado, está passando pouca energia. Ela pode ter vergonha com relação ao sexo, né? Assim como, digamos assim, ela pode ir evitar o sexo de qualquer maneira, né? Então, problemas como frigidez, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, muitas vezes está relacionado a que está passando pouca energia naquele chakra, né? Por outro lado, devido às experiências, crenças, etc. e tal do passado, o chakra pode estar hiperativo. E a pessoa apresentar uma impulsividade sexual exagerada, que até causa problemas para ela, né? Ela tem uma necessidade muito grande, de uma demanda muito grande de relacionamentos sexuais, ela pode viver o sexo, mas não conseguir alinhar a afetividade junto com o sexo, dificuldade de se aprofundar, se vincular a algum afeto nos seus relacionamentos, né? Então, esse chakra, dependendo das experiências passadas, pode estar em excesso essa frequência, porque tem crenças que estimulam essa hiperatividade sexual, né? E às vezes também ela pode ser uma fonte, né? Às vezes tem pessoas que às vezes através do sexo que ela se sente amada, né? Existem crenças que ela consegue, que ela se limita, né, de receber o amor apenas de se sentir amada pelo sexo. É o caso de uma moça que ela era de Curitiba, mas na verdade ela morava na Itália. E ela era prostituta na Itália, né? E ela ganhava muito dinheiro. Era uma vida realmente sofrida, né? Que não é uma vida fácil. E ela foi para lá, conseguiu, ajudou a mãe, ajudou a família. Ela já tudo que ela fazia, ela ia comprando aqui, ajudando a família e comprando coisas para ela aqui, porque ela queria voltar. Só que ela não conseguia parar a vida dela, né? Então, ela queria parar de ser garota de programa lá, mas ela não conseguia. Daí, quando ela veio para o Brasil, ela, ela vinha de passagem um tempo e depois voltava para visitar a família e depois voltava. A gente fez, sim, uma série de regressões. Por que ela não conseguia parar? Né? Porque ela teve várias vidas que ela recebeu muito carinho, foi muito admirada através do sexo. Então, para ela, era uma solidão, uma dor muito grande ela não ter mais essa fonte, né? Então, tinha, e teve outras vidas também de solidão relacionadas a isso que a gente foi trabalhando. E daí, a partir do que a gente trabalhou essas crenças, ela conseguiu daí encerrar e vir para o Brasil, né? E ela montou um negócio aqui com o dinheiro que ela tinha. Então, às vezes, ninguém é do jeito que é porque quer, e a gente tem muitos preconceitos por não conhecer o inconsciente dos outros, né? Então, no caso dela, era uma vida difícil, mas ela não conseguia romper e conseguiu limpar essas crenças com ela. Então, como a maioria é mulheres, aquela sirigaita que está dando em cima do seu marido, às vezes é só um problema do chakra sexual, não é muito culpa dela, né? É o chakra que está um pouco hiperativo, que está deixando ela assim. Tadinha dela. Então, no chakra sexual, vão ficar todas essas memórias, todos esses problemas, né? Então, é como a gente desfruta. E lembrar que está relacionado
com os outros prazeres. Às vezes, às vezes já trabalhei pessoas assim, não dá para generalizar, não pegue nisso e vá vendendo essa ideia assim, mas já peguei pessoas assim que tinham um problema de compulsão, e essa compulsão estava equilibrando questões sexuais que ela não estava lidando, não estava se satisfazendo. Então, às vezes, o comer ou um outro prazer sensorial em excesso que possa estar trazendo problemas para a pessoa, pode estar equilibrando alguma questão sexual mal resolvida. Mas não generalizem, nem tudo é uma coisa só, mas é uma das possibilidades. E a nível físico, né, ele vai estar relacionado, ele vai reger o quê? Os órgãos sexuais, masculinos, femininos, ovários, útero, próstata, testículo, rins, intestino grosso, bexiga, e toda essa região do lombar, a parte lombar do corpo, das vértebras ali. Então, o que fica nessa região ali é o chakra, são as questões, o tema de como que a gente desfruta do prazer ou não desfruta do prazer, que está relacionado ao chakra sexual.